Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Sexta-feira, 14 de agosto, é destaque na edição de hoje aqui no Jornal de Blumenau. Justiça determina a desocupação da área da barragem de José Boatê para retomada de obras. Manutenção na ETA 2 pode afetar o abastecimento de água em 24 bairros de Blumenau. Transporte coletivo da cidade ganha novas formas de pagamento e CVV abre inscrições para novo curso de voluntários. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O fim de semana deve seguir com tempo instável aqui na cidade. Neste sábado, a chuva deve persistir entre a madrugada e amanhã com intensidade fraca a moderada. Em alguns momentos, podem ocorrer trovoadas e pancadas mais fortes em curto espaço de tempo. Já a partir de amanhã à tarde, a instabilidade perde força e a chuva diminui. As temperaturas ficam entre 16 e 21 graus. No domingo, a ação da circulação marítima mantém o céu com muitas nuvens e há condições para chuva fraca e isolada ao longo de todo o dia. A boa notícia é que na segunda e na terça-feira o tempo deve começar a melhorar. O sol volta a aparecer entre nuvens. A chance de chuva diminui e as tardes ficam mais quentes, com máximas entre 26 e 28 graus. A Justiça Federal determinou que as famílias indígenas deixem em até 5 dias a área de segurança da barragem norte em José Boatê para permitir a continuidade das obras de recuperação da estrutura. Segundo a decisão, os serviços foram interrompidos após relatos de ameaças e conflitos envolvendo trabalhadores da empresa responsável pela manutenção. O juiz autorizou a retomada imediata das obras e estabeleceu que, caso a ordem não seja cumprida, poderá haver retirada forçada dos ocupantes e também demolição dos barracos construídos na área de segurança. As famílias afirmam que vivem naquele local desde as enchentes de 2023 e dizem que aguardam a entrega das moradias prometidas pelo governo do estado. Já a Defesa Civil reforça que a recuperação da barragem é essencial para aumentar a proteção da população do Vale do Itajaí diante do risco de novas cheias. O SAMAI vai interromper o funcionamento da ETA 2 neste domingo para uma manutenção preventiva no sistema elétrico. O serviço começa às 5 da manhã e a estação pode ficar parada por até 7 horas. Com isso, o abastecimento de água poderá ser afetado em 24 bairros aqui da cidade. A previsão é que o fornecimento seja normalizado ao longo do dia. Para reduzir impactos, caminhões-pipa vão reforçar o abastecimento dos reservatórios de água. A orientação é economizar água e evitar desperdícios. Se a água chegar com aparência turva, é recomendado deixar a torneira aberta até que ela volte a ficar limpa. Caso o problema persiste, o consumidor deve entrar em contato com o SAMAI. Nosso quadro Saúde Mental hoje vai correlacionar com o vazio mental. Ora, o
que seria isso? Uma vez que o vazio em si não existe, porque algo existe. O nada é complicado pensarmos. Justamente aí é que nós buscamos entender para falarmos de esgotamento mental. Antigamente não se falava de outras coisas, né? Era esgotamento nervoso. Esse esgotamento nervoso, esse esgotamento mental, que traz uma série de sintomas para a gente. Então, o que é e o que podemos estar fazendo? Quando e como? O Domênico de Masi, esse grande escritor, fala para nós de que o ócio, sim, ele pode ser meio danoso para algumas pessoas que o utilizam mal. Mas o ócio, ele é criativo para as pessoas que já têm um desenvolvimento emocional mais acentuado. O descanso, o lazer e o prazer é um tripé necessário para o bem-estar humano. Ele não denigre o trabalho e nem concorre. Ao contrário, um trabalhador, quando vive o descanso, o prazer e o lazer, se torna mais coerente com as suas atividades laborais. Por isso, algumas organizações já estão investindo em lazer, prazer e descanso no trabalho. O esgotamento mental, ele vem por conta dessa sobrecarga, dessa necessidade que nós estamos nos impondo hoje de estarmos sempre recebendo, atualizando informações que não tem nada a ver conosco. Mas é uma sensação de que se eu não estiver me informando, eu vou ficar desinformado de tudo que eu vou necessitar para continuar vivendo amanhã. É um medo de não estar ok na vida. Está sendo imposto para nós uma forma de pensarmos que se não estivermos indo ao extremo da sobrecarga mental, física, profissional, todos os sentidos da vida, nos sobrecarregando, nós não vamos dar conta do amanhã, estaremos atrasados. E aí nós vamos para o esgotamento mental. O que fazer para ajustar junto à vida, às informações, a essas cobranças todas que a cultura está impondo? O lazer, o prazer e o descanso. O vazio na nossa vida também. Felicidades. Psicólogo e psicoterapeuta Antônio Gomes da Rosa participa todas as sextas-feiras aqui no Jornal de Blumenau com dicas, orientações e informações sobre saúde mental. O CVV, o Centro de Valorização da Vida, está reforçando o convite para quem deseja dedicar um pouco do seu tempo ao apoio emocional de pessoas que precisam ser ouvidas. A instituição lançou uma campanha para atrair novos voluntários e destaca que um simples gesto de acolhimento pode fazer a diferença na vida de muita gente. O curso vai ser do dia 17 a 20 de agosto, de 19 às 22 horas. É 100% virtual. E o que é preciso para ser um voluntário do CVV? Precisa ter mais de 18 anos, ter horário disponível durante a semana para os plantões, são 3 horas de plantão, e para uma reunião mensal. Essa é o que precisa para ser voluntário do CVV. E ter disponibilidade para acolher pessoas, ter empatia e fazer aquilo, né, que o voluntário mais gosta de fazer, que é servir ao próximo. A inscrição é feita no site do CVV, cvv.org.br/voluntários/Blumenau, que já vai ser encaminhado direto para o curso daqui do posto de Blumenau. A modernização do transporte coletivo de Blumenau ganhou mais um reforço. Já está em funcionamento um aplicativo de recarga que permite comprar créditos para o cartão do transporte usando Pix e cartão de crédito. Outra novidade é a compra de passagens avulsas por meio de um QR Code
gerado no próprio aplicativo e validado diretamente no ônibus. Também foi disponibilizado um atendimento via WhatsApp para recarga de créditos. Apesar de novas opções, o pagamento em dinheiro continua sendo aceito nos ônibus, mas por enquanto, durante a transição para o novo sistema. O acesso ao novo aplicativo e todas as informações sobre novas formas de pagamento podem ser consultadas no site oficial da empresa responsável pelo transporte público da cidade. Você já teve ou conhece alguém que teve anemia? Provavelmente sim, né? Muito comum termos ou ouvirmos falar de alguém que tem. Você sabia que 29% das mulheres adultas aqui no Brasil têm anemia? E um dado mundial, segundo a Organização Mundial da Saúde, 30% da população mundial tem anemia. A anemia é caracterizada por uma falta do mineral ferro no nosso organismo. O ferro é um mineral extremamente importante, principalmente no transporte de oxigênio, já que ele é componente da hemoglobina, que é um componente da hemácia, que é um glóbulo vermelho. Então, na falta do ferro, não tem a formação ideal da hemoglobina, e aí a hemácia também fica prejudicada, nosso glóbulo vermelho. E a anemia, no nosso dia a dia, ela reflete principalmente na falta de energia, uma fadiga extrema, um cansaço extremo. É possível observar também as mucosas, né, a parte interna do olho e da boca, a gengiva, mais pálidas, sem aquela corzinha rosa característica. Então, a anemia precisa ser combatida. Nas mulheres adultas, principalmente por conta do ciclo menstrual, é por isso que essa faixa etária, elas tendem a ter mais probabilidade de ter anemia. Como que a gente pode diagnosticar? Tanto pelos sinais e sintomas, todos esses que eu já relatei, e também com alguns exames. Os principais exames são o hemograma, a dosagem do ferro sérico, que é esse que está na nossa corrente sanguínea, a ferritina, que é a proteína que reserva o ferro no nosso corpo, e também a saturação de transferrina. Ou seja, alguns exames são necessários para realmente confirmar a falta desse ferro no nosso organismo. Como que é feita a suplementação? Tanto via oral, com bisglicinato ferroso, sulfato ferroso ou outro tipo de quelação do ferro, e também havendo a necessidade, numa deficiência maior, a intravenosa, que é direto ali na veia, né, entra direto na corrente sanguínea. Na alimentação, é muito importante que se dê atenção aos alimentos fontes de ferro. Os principais são os de origem animal. E aí eu estou falando de carne vermelha, de vísceras, como coração, fígado, moela. E aí, tanto quanto ovos e outras carnes são ricos em ferro, né? Principalmente a carne vermelha e as vísceras. E quando eu penso nos alimentos de fonte vegetal, eu tenho também o ferro ali presente, o ferro não M, né? Que é um ferro que precisa da vitamina C para ser absorvida. Então, os feijões, as leguminosas de forma geral, ervilha, grão de bico, são boas fontes de ferro. Também abóbora, a semente de abóbora, e aí eu vou dar destaque as sementes, né, de forma geral, mas eu vou dar destaque à semente de abóbora. Também as oleaginosas, que são as castanhas, castanha do caju, castanha do Pará, as nozes, amêndoas, enfim, são boas fontes de ferro. E os folhosos verdes escuros, couve, por exemplo, rúcula, entre outras, são boas fontes de ferro vegetal. E esse ferro precisa da vitamina C. Então, uma dica prática: vai almoçar? Acrescente na sua salada um limão espremido, ou na sua sobremesa acrescente uma laranja, uma tangerina, ou acerola, que são alimentos fontes de vitamina C, para ajudar na absorção desse ferro de origem vegetal. E aí isso é uma dica também para aquelas pessoas que não consomem carne, né, que precisam potencializar a absorção do ferro. O que dificulta a absorção do ferro são os lácteos. Então, o cálcio dificulta a absorção do ferro lá no nosso intestino. Por isso, se você tem anemia ou anemia recorrente, né, tá sempre aí precisando repor, evite sobremesas à base de leite. Pudim, sorvete, flan, entre outros. E a cafeína também dificulta a absorção do ferro. Então, evite tomar café, chá preto, após a refeição do almoço ou do jantar, que normalmente são as refeições que mais contêm fontes de ferro. E se você tem dúvida, se há muito tempo não faz exame, busque a orientação médica e nutricional para adequar a sua alimentação e fazer com que melhore, né, a equilíbrio aí do ferro do seu organismo. E eu fico por aqui, sexta-feira que vem eu volto com
com mais dicas importantes e práticas. E se essa foi importante para você, envie para outras pessoas. Tchau, tchau e até lá. A nutricionista clínica Cristiane Leite participa todas as sextas-feiras no Jornal de Blumenau com dicas sobre nutrição e qualidade de vida. Essa semana foi de protestos na Coteminas. Os trabalhadores paralisaram a produção porque os salários não foram pagos no prazo legal. Houve um ato em frente à fábrica para denunciar a situação e exigir uma situação imediata. Os atrasos, segundo o Sindicato dos Trabalhadores, começaram em 2023. Boa noite, Jorge. Aquele abraço a você, a todos os telespectadores da TV Galega. Jorge, vamos dar uma passada hoje nas séries A, B e C do Campeonato Brasileiro de Futebol, até porque tá voltando ao normal. Essa semana teve Copa do Brasil. Aliás, Copa do Brasil essa semana não teve, mas teve Sul-Americana, teve Taça Libertadores da América e agora tá voltando tudo ao normal, né? 23ª rodada da Série A. Amanhã, 4h30 da tarde, tem Fluminense e Palmeiras no Maracanã. Um jogo muito importante, porque o Palmeiras é o líder, né? Tem 48 pontos ganhos. Amanhã ainda tem Atlético Paranaense, Bragantino, São Paulo e Coritiba. E no domingo, na Arena Condá, 11 horas da manhã, tem Chapecoense e Bahia. Se a Chape quiser pensar em não cair, o que tá muito difícil, tem que ganhar esse jogo, né? 4 da tarde, São Januário, Vasco contra a equipe do Santos. Na Arena MRV tem Atlético Mineiro e Grêmio. 6h30 no Maião, Mirassol e Flamengo. No Barradão, Vitória e Botafogo. E às 7h30 na Neoquímica Arena tem Corinthians e Cruzeiro. A rodada fecha na segunda, 8 horas da noite, quando o Inter recebe a equipe do Grêmio. Palmeiras lidera 48, Flamengo 42, Atlético Paranaense 40 e o Fluminense 35 pontos ganhos. Lá embaixo no Z4, Santos, Vasco e Remo com 22 e a Chape, que está enterrada na lanterna, tem apenas 10 pontos ganhos. Pela Série B, Jorge, vamos passar os jogos aqui dos times de Santa Catarina. Amanhã, 4 da tarde, o líder Criciúma recebe o Goiás. Criciúma tem 40 pontos, é o líder da Série B do Campeonato Brasileiro. O Goiás é o 8º com 32. E o Avaí, que está na zona de rebaixamento, vai enfrentar o Operário. O Avaí, nesse momento, é o 18º, tem 20 pontos, e o Operário é o 4º colocado com 35. Jogo bem complicado para a equipe do Avaí. Pela Série C, Jorge, onde a gente também tem times aqui do estado de Santa Catarina, amanhã, às 7h30 da noite, o Brusque recebe em casa, né, jogando na Arena Simon, a Inter de Limeira. E o Figueirense, no domingo, 4 da tarde, vai até o Estádio Centenário encarar a equipe do Caxias. Nesse momento, o Brusque é o 2º colocado, está atrás exatamente da Inter de Limeira, por isso que esse jogo é tão importante. Se o Brusque vence, passa a Inter de Limeira e reassume a liderança da Série C. O Caxias, que é adversário do Figueirense, é o 8º, tem 24 pontos ganhos, e o Figueira é o 15º, tem 21 pontos ganhos. Então, quer dizer, 2 jogos importantes na Série C do Campeonato Brasileiro para os times aqui do estado de Santa Catarina. Lembrando, hein, Jorge, tanto o Beck quanto o Metropolitano seguem se preparando para a estreia na Copa Santa Catarina. Já demitiram treinador, já demitiram jogadores, já trouxeram outros jogadores. A gente vai um pouco mais para frente falar bastante a respeito de Beck e Metrô na Copa Santa Catarina. Jorge, grande abraço a você, a todos os telespectadores da TV Galega, um ótimo final de semana a todos que acompanham o Jornal de Blumenau. A seguir vamos falar sobre a importância de uma boa mastigação e como manter os dentes saudáveis. A gente volta já. Na correria do dia a dia, você merece uma refeição de verdade. Na Casa da Marmita, você encontra comida caseira, saborosa e preparada todos os dias com muito carinho. São diversas opções de marmitas e pratos executivos com entrega rápida ou retirada no balcão. Peça agora pelo WhatsApp ou pelo iFood e descubra por que somos referência em qualidade e agilidade. Casa da Marmita, comida de verdade na velocidade de um fast food. Rua João Pessoa, 1267, Bairro Velha.
Castelo da Pizza. Há 30 anos, celebrando o que realmente importa: estar junto. Rodízio completo, com pizzas e acompanhamentos chegando quentinhos toda hora, direto na sua mesa. Vem viver essa experiência no Castelo da Pizza. Rua 2 de Setembro, 4241, Itopava Norte, Blumenau. Castelo da Pizza, tradição que atravessa gerações. De Cave Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais. Completa estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau, às margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 box, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Na churrascaria Tiffany, tradição e sabor caminham juntos há mais de 90 anos. Ambiente aconchegante e perfeito para toda a família. Aberto de terça a domingo para o almoço e nas sextas e sábados também à noite. Venha saborear o melhor churrasco da região. Rua Amazonas, 2322, no coração do Garcia. Peça também pelo telefone 3324-0807. Churrascaria Tiffany, o sabor que atravessa gerações. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje eu converso com o dentista Leonardo Machado. Nós vamos falar sobre a importância de uma boa mastigação e como manter os dentes saudáveis. Doutor, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Jornal de Blumenau. Eu que agradeço o convite e é um grande prazer estar aqui. Muita gente pensa, doutor, que a digestão começa no estômago, mas ela começa na boca, né? Qual é o papel da mastigação em todo esse processo digestivo? Bom, a mastigação, na verdade, ela inicia a digestão inicia na boca com a mastigação, né? A gente tem a saliva, que tem enzimas que já iniciam esse processo, e a importância da boa mastigação do alimento já descer para o estômago já mais triturado, mais pastoso, para facilitar todo o trabalho do sistema digestivo. E quando a pessoa mastiga mal ou mastiga rápido, porque tem gente que come rápido demais. Sim. Surpreende até quem está em volta, né? O que pode acontecer com a digestão e absorção, né? Principalmente dos nutrientes dos alimentos? É assim, quando a pessoa mastiga rápido demais, primeiro que ela não vai estar fazendo uma mastigação tão eficiente. Ela vai engolir alimentos com pedaços maiores, né? E isso vai prejudicar todo o sistema digestivo, vai fazer o sistema digestivo trabalhar de uma forma muito mais lenta. Outra coisa que pode acontecer é a pessoa não ter uma boa absorção dos nutrientes daquele alimento. Porque como o estômago vai trabalhar muito mais, ele não vai ter essa absorção completa. Também acontece das pessoas que mastigam muito rápido acabarem comendo demais. E isso é prejudicial, porque a pessoa tende a engordar mais, ela não tem... O nosso cérebro ele leva cerca de 15 a 20 minutos para entender que a gente já está saciado. E quando a gente come assim, sem regra, né, sem uma velocidade muito grande, a gente acaba comendo em demasia. Existe um tempo ideal para se alimentar, para mastigação? Ou, por exemplo, mastigar um alimento, quantas vezes? Essa é uma pergunta muito frequente, né? As pessoas perguntam para a gente no consultório, quantas vezes eu preciso mastigar o meu alimento? Não existe uma regra específica para isso, mas em média ali em torno de 20 a 30 mastigações é suficiente. O ideal é que a pessoa consiga perceber dentro da boca
que o alimento já perdeu a textura original dele, né? Ele se tornou mais pastoso. Isso vai facilitar muito que a pessoa consiga ingerir o alimento de uma forma mais simples. Doutor, e as pessoas têm problemas dentários, falta de dentes muitas vezes, né? Ou até dor ao mastigar, né? Qual é o recado que o senhor dá para essas pessoas? É assim, a falta de dentes é muito prejudicial, porque o nosso sistema mastigatório, ele funciona como se fosse uma engrenagem. Então, se está faltando alguma peça, vai ter algum problema. Então, por exemplo, a pessoa que não tem os molares, né? Porque em certo ponto da vida acabou extraindo, porque achou que ali não fazia falta, porque não aparece, então não afeta a estética, né? Mas afeta muito a função. Então a pessoa que não tem a qualidade de mastigação completa ali, com toda a dentição, ela vai ter sérios problemas em relação a isso. Qual foi a outra pergunta que o senhor me fez? Sobre também quem sente dores ao mastigar. Quem sente dores ao mastigar. As dores durante a mastigação, elas podem ser de variadas origens, né? Pode ser dor porque está com alguma cárie, então o alimento ou frio ou quente pode afetar. Ela pode ter dores decorrentes da ATM, né? Da articulação ou da musculatura. Enfim, a gente precisa investigar, mas sempre que uma pessoa tem dor, ela vai estar restringindo, ela vai estar escolhendo alguns alimentos para mastigar, né? Que seja mais fácil para ela, e acaba prejudicando. Por exemplo, a pessoa que tem uma mastigação não tão eficiente, ela vai evitar alimentos mais duros, crus, né? Uma cenoura crua, uma maçã, que ela não vai conseguir mastigar, ela vai preferir alimentos mais processados, vamos dizer assim, e industrializados, né? E todo mundo sabe que hoje em dia isso aí não é saudável. Uma mastigação irregular, ela pode chegar a afetar a saúde dessa pessoa, a saúde geral dessa pessoa? Sim, porque como ela não vai ter absorção correta dos nutrientes, né, e que ela precisaria ter, ela pode ter um prejuízo na sua saúde geral, sim. Pacientes que, por exemplo, precisam ter uma absorção maior, né, no caso de pacientes mais idosos, que já tem um pouquinho mais de dificuldade para mastigar e que nessa fase da vida precisam ainda mais de ter a saúde melhor, ela vai ter um prejuízo nesse sentido. E para ter uma boa dentação e uma mastigação melhor, é preciso cuidar da saúde bucal, né, exatamente, doutor? Quais são os cuidados básicos e essenciais para manter os dentes saudáveis, doutor? Primeiramente, é necessário que a pessoa tenha em mente que ela precisa fazer a escovação sempre após as refeições. Isso aí é imprescindível, né? Qualquer refeição. De qualquer refeição. Eu costumo dizer que, por exemplo, a pessoa que fala assim, eu como 4 bombons ao longo do dia. Às vezes, e não escova os dentes entre um e outro. É melhor que ela coma uma caixa inteira de bombom e escove em seguida, do que ficar picotando a alimentação. Por quê? Toda vez que a gente ingere um alimento, o pH da saliva ele fica mais baixo, fica mais ácido. Então a gente leva um período mais ou menos de 30 a 40 minutos para a gente remineralizar a saliva, né? Voltar o pH natural dela. E quando a pessoa ingere o alimento, o pH cai. Aí a hora que está voltando o pH ao normal, ela alimenta de novo, caiu de novo. Então ela vai mantendo aquele pH muito baixo por muito tempo. Isso facilita muito a ação dos micro-organismos. Então, ter cuidado nesse sentido. Ter cuidado nesse Ao sentido. fim de cada alimentação, fazer a escovação. Fazer a escovação. O fio dental é importante, pelo menos uma vez ao dia. É importantíssimo. As pessoas, a maioria negligencia, né, o fio dental, ou quando faz o uso do fio dental, às vezes não faz de forma correta e eficiente. E também, que é muito importante lembrar, que é necessário e imprescindível fazer as consultas regulares com o seu dentista de confiança, pelo menos a cada 6 meses, fazer uma profilaxia, né, que é a limpeza, fazer uma revisão geral, às vezes radiografias, porque muito por as pessoas não usarem fio dental, às vezes a gente tem cáries entre um dente e outro,
e que num exame clínico de rotina às vezes a gente não consegue enxergar. E com a radiografia a gente consegue ver esses mínimos detalhes e interceptar o problema numa fase inicial, antes que a pessoa venha a sentir dor. Porque quando ela já sente dor, é porque o problema já ficou um pouco mais avançado. E aí o tratamento é diferenciado, né? É. Doutor, como é que deve ser feita a correta escovação, a limpeza dos dentes? A escovação ela deve ser feita da seguinte maneira. Primeiro ela tem que ter uma escova de cerdas macias, com o maior número de cerdas possível. De preferência de corte reto, com uma boa empunhadura. Hoje no mercado você tem 1 milhão de opções. Tem, porque as empresas, né, elas apelam para o lado comercial, que elas querem fazer a escova ficar mais bonita, mais coloridinha, mas que venda, a né? escova simples também é eficaz. Também é eficaz. A principal coisa que o paciente precisa fazer é saber a técnica correta de escovação. Muito mais do que a própria escova ou o creme dental que ela vai usar, né? A técnica que eu preconizo, a gente procura posicionar a escova a 45 graus e fazer movimento de fricção para limpar aquela região entre a gengiva e o dente, né? O sulco gengival que a gente costuma dizer, e depois fazer o movimento de como se fosse uma varredura, sempre no sentido da gengiva para o lado de baixo, ou se for na parte inferior, né, da gengiva para cima. E a escovação da língua também é importante, porque no dorso da língua se depositam material inorgânico, né, orgânico aliás, restos epiteliais e sujeira, né? A gente tem que fazer a limpeza ali, até para melhorar o hálito da pessoa também. O mercado também nos oferece 1 milhão de opção de pasta de dente. E aí vai de uma pasta mais simples e um preço mais em conta, até de coisas mais evoluídas segundo o mercado, mas também mais caras. Sim. Qual é a influência disso, doutor? Os cremes dentais, na maioria, são basicamente assim, bons, né? O que a gente não costuma recomendar são esses que prometem fazer clareamento. Por quê? Porque eles têm partículas abrasivas muito maiores. Então, se uma pessoa faz a escovação de forma indiscriminada com cremes desses que prometem clarear, se usar uma escova dura, colocar muita força, ela vai ter um desgaste muito maior do esmalte e da dentina. Então ela pode ter erosão, pode ter sensibilidade, a gente não recomenda. O clareamento ele deve ser feito sob a supervisão do cirurgião dentista, sempre. Então, pasta simples de dente, utiliza o creme dental de uma marca simples, comum. Sim. Uma escova de dente de uma marca simples, comum, também são tão eficientes como qualquer outro, desde que o processo seja executado da forma correta. Exatamente. Isso se a pessoa tiver alguma dificuldade, né, de alcançar alguma região lá, dificuldade de mobilidade, ela pode estar conversando com o dentista dela para que ele possa orientar a melhor forma. Qual é a frequência que devemos procurar o nosso dentista, doutor? Então, normalmente é recomendável a cada 6 meses. No entanto, a gente procura individualizar esse processo, porque tem pacientes com maior dificuldade, pacientes que fazem uso de tabagismo, álcool, medicamentos, isso pode diminuir a produção de saliva e favorecer o acúmulo de tártaro, né? Então a gente procura avaliar cada paciente e individualizar de acordo com o risco de cárie e o risco de formação de tártaro. Mas em média, cada 6 meses é o recomendável. Dr. Leonardo Machado, muito obrigado pela participação do senhor. Eu que agradeço. Pelas orientações também para a nossa audiência. Eu que agradeço, uma boa noite a todos e até uma próxima. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima e maravilhosa noite para você. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo.
e Dicave, sua concessionária Volvo em Santa Catarina.